Debate já no ar aqui pela RF-TV, sempre com um tema que vai levar mais conhecimento para você ter aí esse debate também na sua casa, com os seus amigos no trabalho, ou então na mesa do bar, porque a gente sabe que na mesa do bar também é lugar de discutir assunto sério, né, Noêmia? Com certeza, Ana, também se discute. Muitas vezes, até semana passada, eu estava num restaurante e enquanto a gente estava ali conversando, olha nós passando lá. E sim. Aliás, se você está assistindo o Alerta em Debate, tira uma foto, manda pra gente lá no Instagram, marca no seu Instagram. A gente adora saber que vocês estão acompanhando. Aliás, você que tem feito isso já, né, Noêmia? A gente agradece o carinho de você saber que você escolheu a RF-TV para saber desses detalhes um tanto quanto polêmicos. Inclusive, né, porque a gente sempre traz uma notícia e uma polêmica. Essa polêmica de hoje que a gente está trazendo é um assunto muito atual e veio de uma sugestão, né, de casa. As pessoas mandaram para a gente essa sugestão e a gente foi atrás, então, de um especialista, porque assim, é bem pontual, mas é muito interessante, né, Ana? A gente, às vezes, acha que é coisa da nossa cabeça. Será que eu tô achando coisa? E às vezes não é. Você que tem rede social, às vezes você percebe alguém te olhando um pouco demais, ou um usuário um pouco diferente assim, ou você começa a perceber que você tá em algum lugar e percebe aquela pessoa que você ainda não sabe qual é ali também. Isso tudo pode não ser coisa da sua cabeça. A gente vai falar mais sobre esse assunto hoje. E eu diria até mais, né? Porque você pode ouvir essas coisas, você pode ver, você pode perceber, mas será que do outro lado também você não está fazendo sem perceber que você está fazendo? Oxe, isso é verdade. É crime, né? A gente vê isso em novela, a gente vê isso com pessoas famosas, mas pode acontecer com qualquer um de nós. O que a gente está falando? A gente vai falar de uma prática que já se tornou crime desde 2021. No começo pode ser difícil reconhecer, né, juntar essas características e entender o que está acontecendo. Por exemplo, mensagens em excesso para você, ligações de uma mesma pessoa várias vezes ao dia, comentários invasivos nas redes sociais. E não precisam ser só comentários públicos nas fotos que você posta, nos vídeos que você compartilha. Às vezes a pessoa te manda ali, né, alguma mensagem. Essa pessoa também pode fazer perfil falso para acompanhar a sua rotina, para saber se você está com seus amigos e vai até fuçar ali as contas, os perfis dos seus familiares para saber de você. Então, olha só, notar que uma pessoa, ela tá sempre no mesmo local, no mesmo horário que você, também pode ser uma característica. Só que é difícil a gente unir tudo isso, né? Entender que isso está acontecendo ao mesmo tempo. E qualquer um desses sinais, se estão acontecendo com você, se você percebe alguma dessas coisas acontecendo com você, toma cuidado, porque pode ser sim que você está sendo vítima, ou se você faz isso com outra pessoa, é você que é o tal do stalker. Se você é vítima de stalking. Se você está fazendo isso, você é um stalker. A gente fala sobre isso para esclarecer de fato como é que isso acontece e como que a gente se protege em tempos de rede social, em tempos que tá tudo compartilhado em tempo real nas nossas redes. Acho que fica até essa possibilidade de a gente tomar mais cuidado, né, com o que a gente está fazendo. Mas eu não vou falar nada sobre isso, não. A gente convidou um advogado especialista em crimes digitais para falar sobre isso. É o Dr. Túlio Guilherme Nogueira, sócio fundador da Drummond e Nogueira Advocacia Penal, que está com a gente já pronto para debater, afinal, esse crime que antes, né, doutora, a gente ouvia falar lá longe. Isso é caso de novela, isso é caso daquela atriz, aquela influenciadora. Mas ela fica compartilhando tudo, tá aí a resposta. Antes era dessa forma, agora tá cada vez mais próximo da gente, né, doutor? Seja bem-vindo ao Alerta em Debate aqui da RF-TV. Obrigado, Ana Cecília. Obrigado, Noêmia. Exatamente. Antes, tudo parecia muito distante, sobretudo antes da nossa regulamentação de 2021, que tratava especificamente da questão do crime de stalking. O stalking nada mais é do que uma perseguição reiterada que pode acontecer tanto de forma física, presencial, quanto também por meio das redes sociais. E o mais habitual, né, com o avanço do direito e com o avanço das novas tecnologias, é que isso aconteça de forma virtual. Muitas das vezes, como a Ana Cecília bem colocou, a pessoa sequer sabe que está sendo vítima de um stalker. E
E tudo pode acontecer de uma forma tão delicada, tão, digamos que, inofensiva, mas no final das contas, ela pode estar sendo vítima de algo que vai influenciar de uma forma muito negativa a sua, digamos... A própria vida, né? A sua própria vida, o seu psicológico. Sim. E hoje, cada vez mais, isso está sendo divulgado também, né, pelos canais de televisão. Recentemente saiu uma matéria no Domingo Espetacular, aqui da Rede Record, relatando o caso de um médico que foi perseguido por 4 anos por uma stalker. 80 ligações por dia. 80 ligações por dia. O caso foi tão grave que a autora dos fatos, ela chegou a abordar a esposa do médico. Que isso? E inclusive teve um roubo de um celular da pessoa. Enfim, foi uma situação muito drástica, né? E a pessoa cria na cabeça dela, né, doutor, uma verdade, porque essa moça, né, ela que tanto perseguiu esse médico, ela não entendeu a gravidade do que ela estava fazendo. Na cabeça dela era um relacionamento que ela tinha com esse homem que era casado, que tinha filhos, mas para ela estava agindo normalmente. Algumas situações isso já se torna uma questão de doença, né? Que a pessoa, ela tá tão ali envolvida naquilo que ela não percebe, mas precisa de tratamento, uma pessoa dessa, né? Recentemente, a gente acompanhou, não sei se você acompanhou, aquela série que falava exatamente sobre stalker, né? Que era a Bebê Rena. Essa que daí traz também. exatamente essa situação da pessoa que ela viveu na cabeça dela uma situação e essa situação ali, e ela stalkeava a pessoa o tempo todo, ela sabia onde que a pessoa estava, com quem ela se relacionava, né? Daí, quem está em casa pode ficar pensando assim, nossa, mas eu acompanho a Ana Cecília nas redes sociais, será que eu sou um stalker? Não, é diferente. Uma coisa é você acompanhar, curtir ali o que ela faz, porque a Ana Cecília, ela fala um pouco sobre essa questão da comunicação, traz um pouco sobre a rotina de trabalho dela, uma coisa assim, admiro a Ana Cecília, né? E curti você, é legal, eu acompanho você. Outra coisa é quando a pessoa, ela se torna ali um pouco... invasiva, porque ela sai dali do curtir, do parabéns, gosto do seu trabalho, para aquela coisa mais invasiva, que vai ali pra mensagem individual ali, né? Pro DM ali. Exato. Falando, e às fala vezes, coisas que são absurdas. Sim. Como se ela já tivesse um relacionamento, como se conhecesse, né, a pessoa, e daí isso já se torna uma coisa inconveniente. Você se tornou inconveniente e vai começar, daí não fica só ali, né? Porque deixa eu ver quem curtiu a Ana Cecília. A Noêmia curtiu a Ana Cecília. Eu vou seguir a Noêmia, porque se a Noêmia curtiu a Ana Cecília, deve ser amiga. Então daí já começa a acompanhar os amigos para ver o momento que a Ana Cecília não quis colocar alguma coisa porque é pessoal dela, mas que ela compartilhou com pessoas que estão próximas dela. E daí já começa essa doença, né, doutor? Exatamente. E essa perseguição, né, ela sai das redes sociais muitas das vezes e vai pro campo físico também, né? Sim. Pode ser que a pessoa vá ao local de trabalho da outra. Doutora, a gente tem uma colega de profissão que a gente já soube da pessoa viajar de outro estado, aparecer na porta do trabalho dela e ainda falar assim, mas você disse que eu podia vir. Mas a gente nunca conversou. Não, mas eu tava te assistindo, eu perguntei se você queria e você fez assim com a cabeça. Desse jeito. Eu vi essa pessoa respondendo isso. Então, assim, de fato, as pessoas vão criando verdades, né? Exatamente. E dos dois lados, né, nós precisamos tomar devidos cuidados. Primeiro, a pessoa que está sendo vítima, ela deve se atentar... sobretudo a esse tipo de situação, de ver, olha, não, isso aqui já passou do razoável. Não é uma mensagem elogiando o meu trabalho, sim, são 100 mensagens falando a mesma coisa e se expressando de uma forma até muito íntima, né, para aquele tipo de relação que não seria suficiente. E do outro lado também,
quem está no campo ali da admiração, o fã, né, ele tem que tomar um cuidado também de entender e falar, olha, o que eu tenho aqui, eu me tornei um fã ou eu me tornei um fanático? A gente tem que fazer essa diferenciação. E em casos, né, de se compreender que, olha, isso passou do razoável, né, como esse caso aí de sair de um estado e ir para outro, procure ajuda psicológica. Eu acho que essa é a grande saída, né, para que a gente evite um mal maior. Em casos... E aí, nesse caso, como que a pessoa... Qual é o sinal? Porque é difícil ela entender que ela está errada, mas as pessoas em volta vão saber que ela... É muito difícil nesse ponto você identificar tudo isso. Exato, é muito difícil. E às vezes vai depender mais de escutar o outro, escutar alguém da família, alguém próximo, né, para dizer, olha, a sua admiração por fulano, por ciclano, ela já passou do razoável. Hoje isso mais se aparenta ser como um fanatismo. Você está expressando comportamentos um pouco, digamos, até doentios, né, em relação a determinada pessoa. É difícil ouvir, é muito, né, digamos assim, subjetivo. E no Brasil também nós temos um grande problema, que é a da dificuldade das pessoas, às vezes, procurarem ajuda psicológica e de entenderem que precisam de ajuda psicológica. Doutora, a gente está falando muito disso, né, do campo do fã ou do fanático, mas existe também, e no Brasil isso é muito comum, e a gente noticia bastante isso, que são casos ali que acabam, né, a gente sai do crime digital e indo para o crime propriamente dito, né, que seja um homicídio ou seja uma agressão, que são os casos, por exemplo, de relacionamentos mal terminados, que aquela pessoa terminou, mas o companheiro, a companheira não continua acompanhando essa pessoa nas redes sociais, até que depois esse tenha sido um desfecho que começou ali nos digitais, mas depois passa a ser uma coisa propriamente dita ali, uma agressão, ou acabar mesmo numa tragédia maior. E isso acontece, às vezes, num relacionamento que terminou, num casamento que terminou, quando a esposa fica vigiando o marido para ver onde que ele está, o que ele está fazendo. Temos, né? Esses casos Tem também. O caso do marido que fica acompanhando a mulher porque não aceita que terminou o relacionamento, e daí ele fica acompanhando e ele se sente no direito de certa forma mesmo agredir ali ela nas redes sociais, mas sair daquela agressão e querer controlar a vida dela, como a Ana diz. Isso acontece. E acontece também, às vezes, da rival, porque acabou o relacionamento da rival ou do rival. Você vai lá e fica acompanhando. Com quem que essa pessoa está saindo agora? Está saindo com fulano de tal. Então, eu vou acompanhar fulano de tal, que eu quero saber quem que é essa pessoa. E daí vai se tornando inconveniente para aquela pessoa, porque a pessoa nem conhece, não participou daquele relacionamento anterior, e ela se vê no meio de uma outra confusão que ela não... E daí acontecem outros casos, como a gente noticia aqui, de casos que saiu dali do virtual pro presencial. Sim. E a pessoa foi agredida e ela nem conhecia, mas essa pessoa já estava acompanhando os passos dela. Né? Perfeito. De fato, Noêmia, acredito aqui que nós precisamos pontuar e diferenciar os dois tipos de stalking diferentes aqui. O primeiro seria esse, o fã, o fanático, que às vezes é o desconhecido, né? Uma pessoa que você não conhecia anteriormente na sua vida, que ela passa a te perseguir, seja por uma rede social, seja em seu bairro, num supermercado, enfim, qualquer lugar da sua rotina. Sim. E o outro caso é o tipo de pessoa com quem você já teve uma relação, com quem você já foi próximo, com quem você já teve um namoro, já se casou, né? E a pessoa, às vezes, não aceita o fim daquela situação e, vamos dizer assim, em bom português, não larga o osso, né? Quer ficar ali, quer continuar indo atrás, mandando mensagem. Hoje, né, até com o Pix se tornou muito comum, né, a pessoa bloquear em todas as redes sociais. Sim. E a pessoa ficar enviando Pix de valores ínfimos, né, para tentar chamar a atenção da outra. Enfim, esse também é um exemplo muito preocupante do crime de stalking, né? O que eu quero dizer, o stalking ele não ocorre só em relação àquela pessoa que você não conhecia. Às vezes ele pode ocorrer também com uma pessoa muito...
Bom, A gente teve próximo de o... você E voltou. com alguém que você, às vezes, travou aí. Voltou? Voltou, doutor. Talvez o stalking pode acontecer com alguém muito próximo de você também, né? Essa perseguição. E, infelizmente, muitas vezes, isso se agrava para um crime pior. Sim. Né? Nós temos muitos casos de feminicídio no Brasil, infelizmente, né? E o conselho, né, jurídico que nós podemos dar em situações como esta é o seguinte: viu que uma situação saiu do razoável, viu que uma pessoa se tornou inconveniente, que mesmo após ser bloqueada em todas as redes sociais, ela segue mandando mensagem, procure a polícia. E como que a gente identifica esse crime digital para chegar na polícia e falar, olha, eu estou sendo perseguida aqui, eu tenho isso, ela tem que levar provas de que ela está sendo perseguida, ou dar nome aos bois, e como que é até, isso? emendando essa pergunta, a gente tem um caso da Débora Falabella, uma atriz que há 10 anos convive com uma pessoa que a persegue, uma mulher que diz que é muito fã dela, que queria encontrá-la, tirar uma foto, e aconteceu isso. Essa mulher chegou a ser presa até recentemente, mas foi solta. Até que ponto, né? Você chega na polícia, olha, tá acontecendo isso comigo. E agora? E qual que é, né, o que acontece daí em diante para que, de fato, isso acabe? É difícil, né? 10 anos ela tá convivendo com uma stalker. É coisa assim de eu achar que não dá para acreditar, né? Exato. E Ana Cecília, é complicado até de pensar, né, que a legislação ela só é de 2021. Ou seja, ela é vítima de um crime que ocorre há 10 anos, mas só tem uma punição específica para esse fato há 3, né? O que nós dizemos agora, né, sobretudo com a evolução digital, é que o direito às vezes não acompanha essa evolução, né? As novas interações, as novas formas de relação, né, social, digamos assim, agora mudaram de campo. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, numa situação como essa, primeiro eu quero falar da pessoa que você não conhece. Olha, a pessoa que está ali de forma reiterada te enviando mensagens, seja pelo Instagram, seja por alguma outra rede social, enfim, printe todo aquele conteúdo, leve o seu celular em uma delegacia de polícia e relate, olha, isso aqui está acontecendo de forma reiterada, eu já pedi para que a pessoa parasse e essa pessoa não parou. Tenho medo, tenho receio de que isso se agrave para outro crime. A exemplo, um crime de ameaça. Às vezes, uma perseguição não correspondida, ela se torna uma ameaça. A pessoa começa a ameaçar a outra, fala, olha, se você não fizer isso e isso, eu vou à sua casa, vou quebrar um vidro, vou te agredir, enfim. Isso pode acontecer. Ou ameaça a família, né? Ou ameaça a família, exatamente. Por exemplo, no caso do médico que nós pontuamos, né, no início da nossa conversa, a autora dos fatos, ela começou a ameaçar o médico falando que iria se suicidar, queria se matar, né? Falando que criou todo um documento da vida do médico, que ia apresentar esse documento para todos os seus familiares, enfim. Ela começou a ameaçar com tudo que ela podia, né? Digamos assim, de provas contra a pessoa. Enfim, o caminho seria esse, nesses casos, procurar a polícia, levar toda essa documentação, né, explicando, fazer o registro de um boletim de ocorrência para que as autoridades apurem aquele fato. Existe também aqui uma situação, se o autor do fato ele é determinado ou ele não pode ser determinado. Porque, a exemplo, se o crime é praticado nas redes sociais, às vezes a pessoa cria um perfil falso, certo? E esse crime vai ser muito mais difícil de ser apurado, levando em conta que existem mecanismos de proteção nas redes sociais, né? Que a pessoa às vezes pode usar aquilo que a gente chama de VPN, né? Para não ser identificada. Enfim, hoje as polícias, de modo geral, elas já possuem equipamentos capazes de identificar casos como esse, mas ainda assim existem, por óbvio, casos em que a pessoa consegue se blindar e não aparecer, digamos assim, né, no radar das polícias.
E o segundo caso aqui, que eu quero chamar a atenção, é quando esse tipo de perseguição ele já acontece no âmbito de uma relação, certo? Numa relação que se findou. Por exemplo, um ex-namorado, um ex-marido. Aí eu acho que a medida talvez tenha que ser mais drástica da pessoa. Às vezes ela já tem que procurar a justiça, eventualmente, e pedir uma medida protetiva, né? Até para que evite uma situação pior, né? Que a gente está cansado de ver aí na mídia, sempre casos de feminicídio, enfim. Esses casos, a justiça ela já possui mecanismos mais eficientes, mais específicos, para que determine que a pessoa se afaste desde logo da situação. Sim. Tá certo, doutor. E daí, como que a gente identifica se está sendo vítima de perseguição? É um perfil falso que acompanha? Vamos numerar, né, para que as pessoas em casa possam entender. Sim. É um perfil falso que te acompanhe, isso na questão virtual. Mensagens indesejáveis que você não conhece a pessoa e a pessoa se atreve a mandar mensagens para você fora de contexto. Teve um caso exatamente dessa forma recentemente no litoral. Uma moça, ela pegou o transporte, o motorista, né, por transporte de aplicativo. O cara encontrou essa mulher pelo nome, encontrou ela numa rede social e passou a responder os stories, né, que ela postava. Ai, você ganhou mais um fã, você é muito linda, e elogiando todos os dias, até que isso partiu para um outro ponto. Ele começou a mandar fotos impróprias para essa mulher e ela namora, ela chegou no namorado e falou assim, olha, tá acontecendo isso, vamos na delegacia, e aí fez a denúncia. Mas aí o máximo, né, que a gente soube dessa história é que essa denúncia levou ele a ser bloqueado desse aplicativo, mas parou aí. É complicado, né, doutor? E cada caso é um caso, caso né? é um caso e cada caso precisa ser avaliado de um jeito. A gente não pode fazer uma vista grossa e assim e morrer nisso, né? Porque não morre aqui, né? A gente sabe que isso pode ter uma consequência maior. Então vamos lá. Comentários indesejáveis nas redes sociais. Perfil falso, perfil fake que te acompanha. O que mais, doutor? Olha, vamos lá. Comentários, perfis falsos, tentativa de envio de Pix, mesmo após... Tentativa de contato de qualquer forma, né? Contato de qualquer forma. Quando isso já passa para o campo físico, né, digamos assim, você encontrar essa pessoa em diversos lugares, né, que isso não vai ser uma coincidência no final das contas, essa pessoa realmente ela tenta te perseguir, ela, digamos assim, não é uma coincidência que ela está ali, certo? Outra coisa também que às vezes os stalkers utilizam para camuflar é o seguinte: utilizar de terceiros. Eles pedem para que outra pessoa, né, faça o contato para falar deles, certo? Para você, digamos assim, né? É mais ou menos o seguinte: você termina um namoro, bloqueia a pessoa de todas as formas possíveis e aquela pessoa que não aceita e quer continuar perseguindo, né? Ela vai ali num amigo, vai em outro familiar ou qualquer pessoa que seja e fica ali tentando, né, sugar informações e tentando fazer contato com você, né? Digamos assim, aquela conversa aquela conversa cruzada, né? Sim. Que a gente, doutor, envio de presente também, a pessoa fica carta. De presente, eu me exponho aqui toda quinta-feira, né, Noêmia? Numa outra emissora que eu já trabalhei, isso tem mais de 10 anos, eu lembro de ele nem era uma pessoa que eu entrevistei, mas ele estava no local de uma das pautas que eu fui. Na semana seguinte, ele começou a mandar presentes e cartas para a emissora. A minha sorte, eu acho que foi essa. Foi para a emissora, mas eu nunca respondi. Aliás, eu nem sei quem é essa pessoa até hoje. Que bom. Exato. E até para pessoas públicas é interessante, né, que às vezes, né, receber um presente de um fã, alguma coisa, tudo bem, mas se isso se tornar reiterado, cesse aquilo, informe que você não quer mais, até para não gerar e criar uma expectativa na cabeça da pessoa. Porque se você agradece, se você, né, a pessoa não entende. A pessoa não entende, senão a gente vê um caso semelhante, né, o daquela sua amiga que você mencionou, do que deu entrevista só por ter balançado a cabeça. Imagina. A pessoa entendeu
Exato. Então, assim, todas essas situações de perseguição, nós precisamos entender o seguinte: elas fogem do campo do razoável. Elas não existe lógica para elas. A pessoa, ela se cega. A pessoa só vê um caminho, digamos assim. Ela fica totalmente dependente em entender e observar a sua vida a todo tempo. E isso, ela já se perdeu, digamos assim, né? E quando você está no começo, né, de uma relação dessa natureza, você às vezes consegue evitar, você consegue cessar aquele problema com mais efetividade, até talvez em alguns casos mais simples, até evitando que isso vá parar na polícia, que isso se transforme em um processo, né? Para, digamos assim, se um amor não for correspondido ali, vamos já acessar desde o começo ali, né? Antes que vire um problema mesmo, né? Exatamente. Nossa, acho que deu pra gente entender melhor essa questão de... A gente fala stalking é perseguição, é um nome mais para perseguição. Não tem o que falar. Eu penso que fica mais tangível para as pessoas, né, entenderem e até o que é stalking. Stalking é perseguição, é a pessoa que te segue de uma forma desarrazoada e que te incomoda, seja em rede social, seja na sua vida pessoal também. E não dá para normalizar, para achar que é só por hoje, para aceitar, tudo bem. Então é preciso ficar de olho mesmo, ficar alerta para que isso não vire aí um caso de polícia ou algo, né, muito sério aí para você que é vítima e para você também que está pensando, deixa eu espiar, deixa eu ver o que está fazendo, vamos devagar. Não deu, vai embora para a próxima. A vida continua. Como diz a dona Francisca, que é uma sábia avó da Ana Cecília, você deixa para trás aquilo que não te leva para frente e vai embora. É a nossa máxima aqui do Alerta em Debate. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer, viu, a sua explanação, os esclarecimentos sobre essa questão que, como o senhor mesmo disse, a lei é muito recente, é só de 2021, mas é algo que acontece há mais de década, né, pelo que a gente está vendo por aqui. E é preciso estar atento. Exato. O stalking, né, o conceito de stalking, para vocês terem ideia, ele surge nos Estados Unidos nos anos 80. Nossa. E agora que nós viemos aqui no Brasil ter uma lei em 2021 para tratar especificamente da matéria. Antes, né, esses casos, às vezes, eles se inseriam ali no campo da ameaça. Mas, às vezes, a pessoa só fica seguindo sem, de fato, ameaçar, né? Então, digamos ali, a gente tinha uma brecha legal que atualmente foi cumprida, né? Preenchida ali, né, pelo legislativo com essa nova lei, mas, por óbvio, nós precisamos entender ao longo do tempo como isso vai se sedimentar no âmbito do judiciário brasileiro e, provavelmente, em breve, nós teremos o agravamento dessa lei também com outras condições, porque à medida em que o tempo passa, as situações de stalking também vão só piorando. Vão passando, né? Então, com certeza, em breve a gente volta a falar sobre isso, viu, doutor? Quero agradecer mais uma vez, você topado bater esse papo aqui com a gente. Foi muito interessante a gente poder esclarecer para o nosso telespectador aqui da RFTV. E detalhe, viu, doutor? Se quiser contar aí para as pessoas, isso tudo vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Então, quem quiser rever, o senhor já pode até compartilhar o link que a gente manda. Combinado, Ana Cecília. Muito obrigado. Muito obrigado, Noêmia. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, doutor. A gente conversou com o doutor Túlio Guilherme Nogueira, ele que é o sócio fundador da Drummond e Nogueira Advocacia Penal, especialista em crimes digitais, para falar aí, então, de perseguição. Stalking, stalker, não importa o termo que você usa, é perseguição tanto nas redes sociais quanto na vida real. Gente, na dúvida, como é que a gente pode falar, né? Guarda tudo, printa, tira foto, registra e fique esperto. Se você precisar, vai sim na polícia, pede ajuda, não fica achando que isso vai passar, não. Noêmia, muito obrigada. Mais uma quinta-feira aqui de Alerta em Debate. Eu que agradeço. Polêmico, mas na semana que vem tem outra polêmica. É sempre assim. A gente vive de polêmica em polêmica. Ainda bem. Eu quero agradecer você que escolheu a RFTV, que está com a gente em mais um Alerta em Debate. A gente se vê semana que vem.